A gente sempre sabe que o São Paulo vai pedir reforços, em algum momento ele vai pedir reforços, mas a informação que chega é que ele já deixou claro para a direção do Flamengo que estudou profundamente o elenco do Flamengo e que não precisa de reforços neste momento. Então, agora é o elenco com o qual ele vai trabalhar. A gente vinha dizendo desde lá de trás, né, até havia uma informação, gente dizendo... A informação que eu tenho é que ele saiu do Sevilha, veio para Búzios, depois voltou para Sevilha para resolver os assuntos, e quando tratou com o Flamengo, estava na Espanha, foi da Espanha que ele chegou no domingo para assistir a partida Flamengo-Curitiba. Mas ele antes já estudava muito o elenco do Flamengo, porque sempre sonha, desde 2019, em ser técnico do Flamengo. Tem uma casa em Búzios, constrói uma casa na Barra, queria dirigir o Flamengo, está ali pertinho do Ninho do Urubu, que fica na zona oeste do Rio de Janeiro. Apesar dele chegar sem falar em reforços, a informação é que ele sabe e ele estuda que o Flamengo precisa rejuvenescer. E esse é um processo que ele vai fazer mais para o final do ano e para o ano que vem. Então, ele entende que é o momento de fazer um time que tenha mais pressão, recupere mais a bola no campo de ataque, e para isso ele vai precisar de jogadores mais combativos e mais fortes para essa recuperação de bola no ataque. Então, vai ter, se o Sampaoli cumprir o contrato até dezembro de 2024, vai haver um processo de mudança dessa forma do elenco, até um elenco que seja a cara dele em janeiro de 24. Mas vai ser um processo, ele não vai chegar impondo tudo isso logo de cara, não. Outro detalhe importante, jogadores que ele conhece. Vidal, ele foi técnico do Vidal, campeão da Copa América em 2015, 2016 ele já não estava mais na seleção chilena. Ele trabalhou com o Gerson e o Gerson dava amplitude pelo lado esquerdo para ele no Olympique de Marselha. Então a gente pode começar a ver o Gerson mudando de posição gradativamente, porque o Gerson foi ala esquerda, meia esquerda, amplitude pela esquerda no Marselha. Ele trabalhou com o Marinho no Santos, mas o jogador com o qual ele não conseguiu treinar jogando, mas treinou nos períodos de treinamento na Vila Belmiro, no CT Pelé, foi o Bruno Henrique. O Sampaoli é apaixonado pelo futebol do Bruno Henrique. Ele queria muito trabalhar com o Bruno Henrique. Quando ele chegou ao Santos, o Bruno Henrique estava sendo negociado com o Flamengo em janeiro de 2019. Ele não queria que o Bruno Henrique fosse negociado, mas não havia condição pela proposta do Flamengo. Então, é um reencontro, claro que vai depender da condição física do Bruno Henrique, mas o Sampaoli adora o futebol do Bruno Henrique. Se estiver bem fisicamente, vai ter muita oportunidade com o Sampaoli. É uma informação importante que o PVC traz, principalmente a respeito desses jogadores que ele já conhece, seja direto ou indiretamente, mas essa do Bruno Henrique, particularmente, eu não confesso que eu não sabia. E o Bruno Henrique teve um problema grave de lesão, né? Tá voltando agora aos poucos. O torcedor do Flamengo há muito esperava isso. Até vi imagens de fotografias de colegas da imprensa da cicatriz no joelho do Bruno Henrique. Pulgar, é uma imagem que... O Pulgar também. Esqueci de falar do Pulgar. O Pulgar trabalhou com ele também na seleção chilena. O Vidal, nessa Copa América de 2015 no Chile, que você mencionou, que o São Paulo era o treinador, eu estava lá fazendo a cobertura. O Vidal deu um trabalho danado, porque ele sofreu um acidente de carro. Naquela época, a gente estava na madrugada, teve que fazer plantão para ir atrás do carro do Vidal, que sofreu acidente. Foi uma loucura aquilo lá. Mas aquela seleção do Chile é marcada como uma das maiores, se não a maior da história da seleção chilena, conquista do São Paulo, porque foi marcada com uma geração de ouro ali, com vários grandes jogadores, o Medel, entre eles, enfim. E cobrava-se, em 2015, o corte do Vidal. Boa parte do país cobrava o corte do Vidal, porque ele foi pego dirigindo alcoolizado e destruiu o seu carro. E o Sampaoli teve uma habilidade, uma diplomacia gigantesca para dizer não vai ser cortado, ele está aqui com a gente, ele vai trabalhar, cometeu um erro, e foi importantíssimo na conquista da Copa América, a primeira Copa América do Chile. Aliás, essa é uma qualidade que, às vezes, até algumas pessoas questionam em respeito do São Paulo, do dia a dia dele, do relacionamento dele com as pessoas. Nesse caso, mostrou o jogo de cintura para conseguir contornar as coisas. Isso foi falado também muito na Copa do Mundo, né, com a seleção da Argentina, como o ambiente não estava legal, até a ponto dos jogadores começarem a palpitar na escalação da seleção da Argentina, que fracassou naquela ocasião sob comando do São Paulo. Mas essa informação, então, PVC, acho que é importante a gente ressaltar, porque o torcedor do Flamengo voltou a ver Bruno Henrique com a bola, Bruno Henrique voltando a jogar futebol. Então, o São Paulo, ele pode dar um match interessante?
Pode, porque o São Paulo queria trabalhar com ele no Santos. Até trabalhou um pouquinho com ele no Santos. Não o escalou. O São Paulo não pôde escalá-lo. Mas o São Paulo queria muito trabalhar com ele. Chegou ao Santos, o Bruno Henrique estava lá. Foi em janeiro de 2019 que aconteceu a negociação. Quem pediu o Bruno Henrique na época foi o Abel Braga, técnico do Flamengo naquele momento. E o São Paulo não queria liberar. O Santos tinha que liberar por uma questão financeira. E porque o Bruno Henrique queria ir. E acabou sendo negociado e a história já foi mais do que escrita.